Boa noite, dando início a mais uma live, aguardando aí o pessoal aparecer, os primeiros aparecerem. Muito bem, tudo bem, pessoal? Quem for chegando já vai dando um oi, deixa seu recadinho aí. Vamos esperar um pouquinho até vocês estarem aí online. A já me deu um sinalzinho que tá ok. Eu fico em dúvida às vezes se a coisa está sendo transmitida, se o volume tá bom, essas coisas, né? Mas isso faz parte, né? Transmissão ao vivo, a gente às vezes se atrapalha um pouco. E aí, como é que passaram? Hoje a gente está num dia de primavera aqui, né? Um dia mais quente, um dia bonito, né? Úmido, mas bonito. Como é que estão, pessoal? Como é que passaram o dia? Como é que estão passando a semana? Tudo bem? Tudo bem com vocês? Hoje a gente resolveu conversar um pouquinho sobre perda gestacional. Oi, Karina, querida, boa noite. Tava com saudade de ti, né? Tava sumida das lives ao vivo, né? Pelo menos, né? Dava uma olhadinha depois que passava, mas ao vivo tava sumida. A gente sente falta do pessoal que tá sempre por aqui. Bom, gente, e tu vai poder me ajudar com alguma coisa aí, talvez, né, Karina? Quem hoje a gente resolveu falar desse assunto de perda gestacional, já tinha feito, né, uma pergunta na semana passada, já tinha colocado esse tema aí, teve gente que manifestou interesse, é um assunto pouco falado, né, a gente evita falar nesse assunto, é um assunto doído, né, e a gente tende a evitar, mas é importante a gente conversar sobre isso, sim, muito importante. Porque, na verdade, a perda gestacional, ela é uma coisa meio invisibilizada, né? É um luto invisível, né? É uma dor invisível. O que vocês pensam a respeito disso, né? De pessoas, mulheres, casais, que esperam um bebê e, de repente, aquela gravidez não pode chegar ao fim, né? Do jeito esperado, do jeito desejado. Ou acontece um aborto espontâneo, uma morte fetal, né? Que o aborto é até uma certa idade gestacional, até um certo tamanho. Depois de um certo tamanho maior, é a morte fetal, às vezes morre e permanece dentro da barriga, né? Ou nasce, né? Os chamados natimortos. São assuntos que doem, né? Porque quando a gente fala em gestação, né? A gente tende a falar em vida, né? E quando acontece isso, quando vida e morte se misturam dessa maneira tão próxima, é algo incômodo, não é verdade? Então, como é que vocês se sentem em relação a isso? Já pensaram nisso? Muita gente já enfrentou essa dor de uma maneira intensa, né? Porque é uma dor intensa. E a gente tende às vezes a ter ideias a respeito muito preconcebidas, achando que quanto mais no comecinho, né, da gestação acontece, mais tranquilo é. E isso tudo são mitos, né, ideias da nossa cabeça, que na verdade não correspondem à realidade, né? Porque tem toda uma expectativa, né, de, de vida, tem todo e mesmo quando não há expectativa, mesmo quando se descobre, nem se sabe que houve gestação, né? Com as constelações familiares, a gente percebe o quanto isso influencia na família, né? Nas relações familiares. Que lembra quando a gente fala das ordens do amor, uma delas é o pertencimento. Então, todo aquele indivíduo
que é daquele círculo familiar, ele tem direito de pertencer, ele tem um lugar ali, né? Então, quando a gente tem essas situações em que a gestação não foi possível ou ia a termo, ou chegou a termo e a criança não vingou, né? Como eles dizem, a gente tem uma interferência muitas vezes intensa nessa questão do pertencimento, porque a gente não fala no assunto, a gente esconde o assunto por várias razões, por dor, né? Normalmente é por dor, mas são assuntos que nos trazem desconforto. Então, né? E por isso que a gente colocou o assunto perda gestacional. A gente está falando nas questões de abortos espontâneos, né? Morte fetal e natimortos, enfim, todas essas situações. É uma dor bem visível, a gente percebe, e a gente percebe assim, ó, dependendo da idade gestacional, dependendo das condições, a pessoa precisa enfrentar uma série de procedimentos clínicos, médicos, né? Às vezes precisa passar por um parto, gente. E isso é algo muito difícil e doído quando tu esperava que aquilo resultasse numa vida, né? Passar por um parto e receber nada, né? Ou um bebê morto é uma coisa muito dolorida. E na maioria das vezes as mulheres não têm nem a oportunidade de ver o seu bebê. Algumas vezes a pessoa não quer, né? Olha, assim, a Cíntia, ó, tive essa triste experiência aos 23 anos. Ai, Cíntia. Então, são 3 filhos que tu tem, não é, minha querida? A gente vai conversar sobre isso também, quantidade de filhos que nós temos, né? Então, às vezes, assim, ó, a gente não tem a oportunidade de viver isso, né? E às vezes não, normalmente nos hospitais, quando é preciso envolvimento médico, é feito no mesmo ambiente da maternidade, que é terrível, né? Porque a mulher tá ali, imagina, normalmente, ou é um caso de um aborto espontâneo, que tem um sangramento, algo assim, aconteceu, e aí tu já vai, já tá sabendo que tem alguma coisa errada, né? Mas outras vezes não, outras vezes tu vai numa ultrassonografia, num exame de rotina, e aí não, o coração do bebê não tá, parou, né? Tem alguma coisa errada. E aí vai se investigar e aí há vários desdobramentos, né? Porque há casos em que se espera, e isso também é complicado, porque às vezes a opção é esperar que o corpo faça o seu trabalho naturalmente de expelir, né? O feto, enfim. Às vezes a pessoa opta por um procedimento cirúrgico, né? Às vezes é induzido um parto, realmente. Outras vezes esse parto acontece naturalmente. Enfim, tem N situações. Mas quando é o caso de ir ao hospital e fazer esse procedimento no hospital, a pessoa fica na maternidade, gente. E aí vocês imaginam o estado mental, o estado emocional e o estado psicológico de uma pessoa que está ali na maternidade, vendo a alegria. Porque quem está ali está esperando o bebê, né? Quem está ali recebeu seu bebê no braço. E aí tu fica ali, naquele ambiente em que tá todo mundo, né, festejando, ouvindo o choro dos outros bebês, né? E ao mesmo tempo teu clima é outro, mental, emocional. Ver isso dói porque te traz mais a lembrança da perda, né? Então são situações traumáticas a que as mulheres, né, nessa situação e as famílias, né, os casais são submetidos nesse momento de dor. É um despreparo da nossa rede de saúde, porque a gente não é preparado para isso, para esse momento de perda, né? Então a gente vê N situações angustiantes. A gente percebe também o quanto a gente tem dificuldade de se relacionar e de conversar com pessoas que perderam seus bebês, porque muita gente acha bobagem, né? A gente percebe, às vezes, até um distanciamento e dificuldade
dificuldade das pessoas próximas de encarar a dor de quem está vivendo um luto, porque é um luto, né? A pessoa às vezes mede a dor pelo tempo que o bebê teve dentro da barriga. Ah, se tem 8 semanas, se tem 20 semanas, se tem 30 semanas. Quanto mais semanas, mais razão a pessoa tem para sofrer. Isso é absurdo, né? A gente está deslegitimando a dor, desvalidando o vínculo, o pertencimento, né? A gente está deslegitimando tudo aquilo que a pessoa está vivendo. Então, é necessário a gente reconhecer isso nesse momento, né? Porque são expectativas frustradas, né? Além da expectativa, tem um ser biológico. A Karina, ó, lembrando também que por mais triste que seja a primeira gestação, o corpo vai tentar de todas as formas expulsar o que considera estranho. É fisiológico. E muitas mulheres, nesse caso, se sentem incapazes, o que não é verdade. Isso que tu colocou é perfeito, Karina, porque o que, que acontece? Muitas mulheres se culpam porque não conseguiram segurar a gestação. Eu não fui capaz de segurar o bebê, né? E aí, isso se não for tratado, isso descamba para uma depressão, dificuldade de relacionamento. Às vezes o relacionamento do casal degringola, né? Estraga, porque às vezes um culpa o outro. E a gente, às vezes, na melhor das boas intenções, vai lá tentar ajudar e começa a dizer: mas e tu não. Será que tu não caminhou demais? Não fez muito exercício? Será que tu não comeu não sei o quê? Sabe? São coisas assim, ó, que não colaboram, porque indiretamente a gente está estimulando um sentimento de culpa naquela mulher que está fragilizada. E às vezes no casal, né? Estimulando uma animosidade entre o casal, que também está fragilizado, porque nesse momento das duas, uma, gente, é batata, né? Ou o casal se fortalece, ou fragiliza a relação tremendamente. Por quê? Como é que o casal pode se fortalecer? Lamentando aquilo junto, vivenciando aquela dor junto, né? E sem gerar culpados, né? Sem criar situações de jogar a culpa em ninguém. Mas quando isso não é possível, vivenciar o luto junto, né? Há dificuldade. Até porque depois de um aborto, seja ele espontâneo ou provocado, que hoje a gente está falando mesmo da perda gestacional, que é o aborto espontâneo. Mas depois de um aborto, as dificuldades na área sexual aumentam muito para mulher. E para o homem também, né? Ó, Cíntia, um papo muito importante que tu lembrou. Ó, o grande medo que isso causa numa segunda gestação. Até o fim eu tinha medo. E hoje, 18 anos após, eu ainda me pergunto se é o que eu fiz, algum comportamento meu que causou isso. Marca para toda a vida. Ó, é real, viu? São importantes essas tuas colocações e isso, porque depois, quando a mulher fica grávida de novo, ela fica com medo o tempo todo. E se eu perder? Pode acontecer, tu não vive aquilo de uma maneira natural. O Regis traz uma fala muito legal do Joan Garriga, ó. Joan Garriga Bacardi, do livro Viver na Alma. Na perspectiva da alma gregária, o aborto sempre é um assunto de peso que não pode ser tratado a partir da superficialidade ou da ideologia, já que mobiliza sentimentos e dinâmicas poderosas que devem ser integrados e reconciliados no interior das pessoas. Existem muitas dinâmicas, sim, por trás do aborto, dinâmicas que aparecem dentro das constelações, tanto do espontâneo quanto do provocado em números, né? Mas do espontâneo também. E nesse momento, assim, é importante a gente falar disso, porque é uma dor que a gente evita, né?
Como a pessoa não tem contato ou não quer ter contato, né? Não se tem um velório, não se faz o processo de despedida, né? A gente não vivencia isso e isso é importante para elaborar o luto, porque é um luto, né? E aí, se a pessoa não vivencia isso, fica muito difícil. Quanto menos tempo gestacional, menos, menos isso é possível, né? Às vezes é possível, dependendo da época gestacional, às vezes se faz até registro. E seria tão legal se a gente pudesse fazer um registro, né? Ter o registro do nascimento, ainda que fosse nessas condições, porque isso materializa, é importante materializar isso, né? Mas a gente falando das intenções que a gente tem, né, às vezes, de consolar, porque a gente não aguenta ver a dor, né? E a gente quer consolar, a gente quer tirar a dor. E a gente não percebe que esse processo de vivenciar a dor, ele é importante para a pessoa. Então, quais são as coisas que a gente diz, assim? Às vezes a gente diz, foi melhor assim. Quem é que não viu essa coisa, né? Quando a gente tá... Às vezes tu sabe que é um problema, de repente, que aquele bebê era inviável e tudo mais, mas como é que eu posso dizer que foi melhor assim? Eu tô deslegitimando a dor do outro, né? Numa falta de sensibilidade tremenda, né? Outra coisa que a gente diz, que bom que estava no comecinho, para quem estava logo no começo. É outra frase de uma insensibilidade gritante que a gente não percebe. A gente fala na melhor das intenções, mas é insensível, né? Esse negócio, às vezes, né, que a Karina colocou aqui, né, que às vezes o corpo vai expulsar, porque é natural, as reações eventuais do corpo, e a gente sabe que tem muitas gestações que a mulher nem sabe que estava grávida, né, porque o corpo expulsa mesmo. Mas aí a gente vê as pessoas dizendo, o corpo sabe o que faz. Não ajuda, não ajuda mesmo, isso só meio que afunda mais a pessoa, né? Às vezes a pessoa pergunta, mas de quantas semanas, tá? Como se isso fosse importante, né, gente? E aí, de certa forma, quando a pessoa faz essa pergunta, quem recebe, e ela sente assim, parece que a minha dor é menos, porque, né? Se fosse um bebê que já tivesse um tempo de nascido, ou se fosse um filho maior, né? Não, é doído igual, é parte igual, né? É uma história não vivida. E aquilo ali, às vezes, carrega feridas profundas na alma. Quantas mulheres e quantos homens e quantos irmãos a gente percebe dentro das constelações, né? Fazem o movimento que a gente chama Eu Sigo Você, que é um movimento de ir em direção à morte porque não se sentem no direito de viver, porque aquele irmão não pôde, aquele filho não pôde. Esse movimento do Eu Sigo Você, ele é o causador ele é um dos causadores, né, de muitas depressões, de muitas doenças, de muitas coisas que ficam dando errado na vida da gente por conta da autossabotagem, porque eu não me permito, a partir daí, ter uma vida plena por culpa, por tristeza não vivida e não elaborada, né? Então, outra coisa que se diz que é, meu Deus, que também é um absurdo, né? Daqui a pouco tu tenta de novo, né? Vocês são jovens ainda, vocês vão ter outros filhos. Como se as pessoas fossem substituíveis. E às vezes a gente tenta fazer isso, né? Botar uma pedra e esquecer. A gente não olha para isso, a gente não fala isso, mas a nossa alma sabe. E o movimento que ela faz, esse do eu sigo por você, né? É tremendo. E aí eu sigo você, ainda tem um outro movimento, que é eu por você, quando o filho da gente assume também, né? Um outro filho assume também porque minha mãe está deprimida.
eu vou por ela também. Eu me deprimo, eu me saboto, eu, né? Porque assim eu salvo ela nas maluquices da nossa cabeça. Então a dor, ela é algo que é importante ser vivida, mesmo que seja doído. É, e ela precisa ser vista e validada por nós. E se a gente tiver a oportunidade, né, de validar a dor do outro nesse momento, né? Não não julgar aquela dor e não querer tirar a pessoa desse lugar, porque nesse lugar vai chegar o momento que ela vai elaborar e aí ela vai poder ter força. A força vem, mas se a gente come essa etapa, né? Pula essa etapa, aí fica difícil. Tem uma imagem muito bonita do filme da série Outlander, né? Triste, terrível, né? Mas achei tão lindo, profundo, tocante, porque a personagem principal perdeu um bebê. Ai, me esqueci até o nome da mulher, Claire, né? Ela perdeu o bebê e, e aí teve já um barrigão, né? Muitas semanas, quase na época de ganhar o bebê. E aí a freira, né, no lugar onde ela estava, entregou o bebê para ela, ela ficou um tempo carinhando, cantando pro bebê, né, sentindo aquilo, né. Então, isso é importante. Se a gente não pode fazer fisicamente, que a gente consiga fazer isso emocionalmente, dar um lugar para esse filho no nosso coração, porque ele é filho. Olha só o que a Karina colocou, é filho igual, seja a idade que for, faz parte da história da mulher, do casal, seja a idade que for, seja a idade gestacional que for, é filho, faz parte, tem o direito de pertencer, né? Então, se a gente conseguisse, né, dar um lugar para esse bebê, para esses bebês, né, para sua história, para sua dor, dá um nome se for o caso, né? E é o caso. Ah, não sei que sexo tinha. Pergunta pro teu coração. Dá um nome, né? Materializa isso de alguma forma. Conta para os filhos. Olha, tu não é o primeiro. Antes de ti, eu tive um bebê que não pôde ficar. Ele ficou só um tempo na minha barriga. E tu tá ficando, vai ficar mais, um pouco mais. Isso tem força. Porque é importante que a gente saiba e dê esse lugar para eles. Porque eles fazem parte também. E assim a gente ganha força para seguir adiante, em nome também desses bebês, né? Reconhecer os filhos de gestações interrompidas, dando o devido lugar na família, ajuda a curar diversas dores emocionais, diversas dores psicológicas, dores da alma, né? Dá o espaço que aquela criatura tem. Olha que lindo isso. E assim, eu não preciso excluir as coisas, eu vou ficando cada vez mais completa, incluindo tudo que passou na minha vida, toda a minha história, todas as pessoas que fizeram parte dela. E isso é grandioso. Isso cura. E isso traz força, traz paz para a alma da gente, né? Reconhecer-se como mãe, mãe de um, mãe de dois, mãe de três, mãe de quatro, mãe de quantos forem. Alguns que não ficaram, né? E outros que estão aí. A gente às vezes tem filhos que não moram com a gente, que não ficaram com a gente, mas eles existem, eles fazem parte e eles são tão filhos quanto os outros também. E assim a gente faz esse processo de inclusão e de reconhecimento. Pode-se fazer essa materialização, né? O fato de dar um nome, pode-se usar, é quem usa
os bebezinhos em correntinhas, quem usa os bebezinhos em, como é que chama, em pulseirinhas. Pode-se fazer várias coisas, mas o importante mesmo é a gente dar um espaço dentro do nosso coração e a gente reconhecer dentro da nossa família também. Que os filhos saibam qual é a sua ordem de chegada, né? Saibam também que existem outros irmãos, porque às vezes a gente tem oportunidade de ter outros filhos, às vezes não. Às vezes era só aquele que não pôde ficar. Um, dois, três que não puderam ficar. E aí a pessoa diz que não é mãe. Ela é mãe também. Claro que é mãe. Só que o filho não mora com ela. E é isso, esse reconhecimento de eu sou mãe. Meu bebê esteve aqui um tempo. Esse reconhecimento vai me curando aos poucos, vai abrindo meu coração para outras alegrias. Em nome do meu bebê, dos meus bebês, eu serei feliz e seguirei a vida, né? Então, para você, né, mãe, pai que passou por isso, né? Eu vejo você e vejo o seu bebê ou os seus bebês. Eu vejo cada um dos seus bebês e vejo a sua dor também. Eu vejo você e vejo os seus bebês. Eles são lindos, são vida e trarão cada vez mais vida, ainda que não puderam ter ficado. Um beijo, pessoal. Amei estar com vocês hoje, né? Nós nos vemos no domingo. No sábado, de tarde, eu vou fazer uma conversa, né? Lá na live do Caridade sobre Setembro Amarelo. Foi outro dos assuntos que a gente ficou de conversar. Tá bom? Beijão. Tchau, tchau.